E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos para mais uma saga da DC Comics, que é a Crise na Terra-S, né? Para quem não sabe, a Terra-S do pré-crise é o universo dos personagens da antiga editora Fawcett Comics que a DC adquiriu nos anos 70. Essa até é uma saga bem importante que foi justamente a introdução desses personagens da Fawcett no multiverso DC. Mas primeiro, sim, vocês conhecem os bastidores da briga da DC com a Fawcett lá entre os anos 40 e 50? Na verdade, eu vou contar aqui pra vocês. Tudo começou com a criação do maior de todos, né? O Superman, lá em 38. O Superman, na época, ele estava praticamente em todas as mídias, né? Tava nos quadrinhos, nos jornais, no rádio e também até numa série de TV, mas faltava o que pra ele na época? Faltava um filme. E a produtora Republic Pictures tinha o interesse de levar o Homem de Aço para os cinemas, né? Só que a DC assinou um contrato com a Paramount para fazer justamente o desenho lá de 41, que nós já falamos tudo sobre ele aqui nesse vídeo acima. Então, nesse caso, a Republic Pictures foi para a concorrência, né? No caso, o Capitão Marvel, na época ele foi criado pela Fawcett em 1940 e logo ficou bem aclamado, e por conta disso, em março de 41, a Republic Pictures lançou o primeiro filme de super-herói, né, da história, que seria As Aventuras do Capitão Marvel. Isso fez com que o Capitão Marvel ficasse até bastante popular e na época até passou a descer, né, no caso em vendas dos títulos do Superman. Isso acabou incomodando muito a DC, porque assim, pouco tempo antes, a Fawcett criou um personagem chamado Masterman e era uma cópia clara do Superman. Então a DC até falou, mandou um aviso assim, ó, se vocês não pararem de escrever esse personagem, a gente vai levar vocês para os tribunais. Só que com o sucesso desse filme do Capitão Marvel, a DC também achava que o próprio Capitão Marvel era uma cópia do Superman. Então, em junho de 41, ela processou a Fawcett. Aí começou uma das batalhas judiciais mais longas dos quadrinhos, né, durando 12 anos. E assim, os argumentos da DC na época era que assim, os poderes do Capitão Marvel e as características dele também eram muito parecidos com o Superman. E a Fawcett se protegia dizendo que essas similaridades não garantia que ele fosse uma cópia, né? No caso, não garantiria a quebra de direitos autorais. Até porque tinha vários personagens que usavam força e tudo mais, como o Popeye, o Tarzan, antes mesmo do Superman. Mas para provar seu ponto, a DC fez uma montagem de mais de 150 páginas comparando cada revista do Superman com a revista lá do Capitão Marvel, né? Comparando traje, capa, bota, habilidade de saltar em grandes distâncias, poder de voo, que isso já não faz muito sentido, porque o Capitão Marvel voou primeiro que o Superman. Aí também tem super força, ser invulnerável a balas, enfim, um bocado de coisa que ela foi alegando. Até o rosto, né, comparando que os dois não usavam máscaras, né, usavam a cara limpa para fazer essa similaridade. O veredito do juiz foi que o Capitão Marvel era sim de fato uma cópia do Superman, mas a DC que perdeu esse processo, por conta de um pequeno erro que cometeram, né? No caso, a Fawcett descobriu que a empresa chamada McFlurry Syndicate, que era responsável por publicar o Superman nos jornais, ela devia colocar em todas as tirinhas a frase, né? Propriedade lá deles, lá que tá fazendo. Só que eles esqueceram de colocar em algumas vezes. Então a Fawcett alegou que a DC não tinha direito sobre o Superman, fazendo com que o personagem parecia que ele fosse de domínio público. E o juiz aceitou isso. Isso era um péssimo sinal para DC, porque qualquer pessoa podia criar personagens ou até mesmo publicar as histórias do Superman e ele não poderia fazer nada legalmente. Essa decisão durou 2 anos e a DC depois conseguiu reverter nos tribunais, né? Com o juiz chamado Learned Hand, ele declarou que sim, o Capitão Marvel era uma cópia explícita do Superman e exigiu que a Fawcett parasse de publicar as histórias dele, né, no caso, e mandasse pagar uma multa para a DC, que na época era de $400 mil. Aí pouco tempo depois a Fawcett não viu sentido continuar essa batalha porque assim, não tinha muitos personagens de sucesso, né? O carro-chefe dele era o Capitão Marvel, então daí por diante não teve mais publicações dessa editora. Aí depois a Marvel nos anos 60 pegou o nome Capitão Marvel e usou pra ela, né? Fez daquele personagem lá, mas que eu acho meio que um insulto, que o personagem eu acho ele muito ruim comparado ao próprio Capitão Marvel que foi feito nos anos 40, né?
E em 72, a DC comprou os personagens da Fawcett e no ano seguinte estreou a revista do Capitão Marvel. Para não dar problema com o nome lá da Marvel também, o nome da revista aqui era Shazam, né, que seria o nome hoje em dia do personagem, né? Eu já pergunto para vocês são do time que prefere o nome Capitão Marvel ou Shazam, né? Eu particularmente gosto mais do nome Capitão Marvel mesmo, né? Shazam já não gosto tanto. E uma coisa engraçada, né? Que se o Capitão Marvel continuar sendo chamado por esse nome, né? Que ele mudou lá dos 952, em 2019 nós iríamos ter um filme de dois Capitões Marvel, né? A Capitã Marvel lá da Marvel e o Capitão Marvel da DC, né? Que o filme do Shazam saiu também nesse ano. Bom, dada toda essa introdução, vamos agora entrar na crise na Terra-S, né? Que se passa nas revistas da Liga da Justiça 135 até a 137, lá no ano de 76. Na primeira edição, mostra um vilão chamado Rei Ku, né, que é um vilão lá da Terra-S, e é um guerreiro das cavernas, e nessa história ele consegue finalmente invadir a Pedra da Eternidade, né, e lá ele consegue imobilizar quase todos os deuses gregos, com exceção do Mercúrio, né, o deus da velocidade. E lá, o plano do Rei Ku era exterminar toda a raça humana como vingança, porque assim, na época do passado lá da caverna, os Homo sapiens, né, os humanos, mataram todo o seu povo, então ele queria finalmente se vingar. Como resposta ao ataque, o Mago Shazam pede que o Mercúrio vá buscar ajudas na Terra 1, Terra 2 e na própria Terra S, né? Lá, o Deus da Velocidade recruta da Terra 1, vamos lá, Superman, Arqueiro Verde, Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro e finalmente aqui a Mulher Gavião. Na Terra 2, o Lanterna Verde Alan Scott, o Flash Jay Garrick, a Mulher Maravilha, o Johnny Trovoada, o Robin e o Batman, né? Que dessa vez ele voltou da aposentadoria, ele já tinha voltado nas histórias que eu contei aqui, mas é aqui ele participa ativamente da missão. E por fim, na Terra S foram recrutados o Ibis, o Invencível, o Mega Espião, o Senhor Escarlate, o Pink, o Garoto Mago, o Homem Bala e a Garota Bala. A família Marvel não foi chamada nesse começo porque justamente o Rei Ku imobilizou justamente os deuses que dão poderes a ele, então não tinha como, né, ser chamados. E o próprio Rei Ku também recrutou alguns vilões, né? Da Terra 1 foi o Pinguim, o Dr. Luz, o Brainiac e o Rasa Quarteirão. Da Terra 2, o Sombra e o Coringa, né, que finalmente reapareceu 20 anos depois, desde a Era de Ouro. E na Terra S temos a Rainha Clea, né, que nesse universo a Atlantis é formada somente por mulheres e ela estava querendo pegar o trono. Tem também o Ibaki, o Easy e o Sr. Átomo. Eu não vou mentir que meu conhecimento dos vilões da Terra S são muito poucos. Quem sabe um dia eu trago aí o Renegado para contar um pouquinho para vocês em uma live, tá bom? Enfim, depois os heróis fazem aquele esquema de sempre, né? Eles se separam em grupos para lutar heróis contra vilões, né, e tal. Aí depois eles conseguem derrotar todos os vilões como sempre. Enquanto isso, a missão do Johnny Trovoada era encontrar o Fred, a Mary e o Billy Batson e usar o próprio Relâmpago, né, seu gênio mágico, para transformá-lo em um raio e fazer com que ele traga de volta a família Marvel, né, composta pelo Capitão Marvel, a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr. Paralelo a isso, o Rei Ku consegue construir uma pedra de kryptonita vermelha, né, que nós até já contamos no nosso vídeo lá de todas as kryptonitas, que a vermelha no pré-crise trazia um efeito imprevisível. Mas nessa história ela trouxe justamente o efeito que nós mais conhecemos, né, quem cresceu assistindo Smallville, né, que é transformar o Superman em um vilão. Enquanto que a família Marvel parte para salvar os deuses e o Mago Shazam, é nessa hora que a capa da última revista, né, dessa trilogia aqui nos engana mais uma vez, né? Porque na capa tem justamente a luta do Superman com o Capitão Marvel, né? Pensamos assim, é a primeira luta deles, vamos lá ver. Só que nessa história, assim, na hora que vai começar essa luta, né, já que o Superman tá como vilão, eu não sei que diabos o Capitão Marvel parece conhecer a índole do Superman. Então, na hora que eles vão se enfrentar, ele fala Shazam, se transformando em criança novamente, e assim o Superman ia sair do encanto da Kryptonita, porque sua força de vontade de salvar a criança, né, o Billy, seria maior do que continuar sendo um vilão. Então esse é o final, meio anticlimático, né? No final eles derrotam o vilão, o Rei Ku, todos os vilões também das outras terras, e depois retornam cada um para o seu universo. Bom, pessoal, então é isso, ritual de sempre, deixa o like agora, né, se não deixou antes, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos, até o próximo vídeo e valeu!